A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje, irmãos, eu convido vocês para se juntar a nós, para que com a ajuda do Senhor possamos estudar a respeito de: será que nós devemos orar para os mortos? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque existem pessoas que costumam orar para as pessoas que já morreram, para seus entes queridos, pessoas conhecidas. Mas será que nós devemos orar para os mortos? O que a Bíblia diz sobre isso? Nós não precisamos orar para os mortos. Os mortos estão completamente nas mãos de Deus. Eles não podem mover mais, não podem decidir mais nada, não podem fazer coisa alguma. No livro de Eclesiastes, em Eclesiastes 9, no versículo 10, está escrito: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Não tem sabedoria, nem indústria, nem ciência, nem obra. Na sepultura você estará descansando. Se você foi um homem reto ou um homem mau, na situação que você morreu, você vai permanecer naquela situação. Ninguém pode mudar a situação depois da morte. Ninguém pode melhorar ou piorar. Ninguém pode mudar o que está escrito no livro da vida. Mesmo que o mundo todo venha orar, o que está escrito no livro da vida vai permanecer lá. No livro de Apocalipse, em Apocalipse 20, 12, a palavra de Deus diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Nossas obras aqui na terra, quando nós estamos vivos, todas as nossas obras são gravadas no livro da vida. E essa será a base no dia do julgamento final. Em Eclesiastes 12, Eclesiastes 12, 14 está escrito: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Deus vai trazer no dia do juízo todas as nossas obras, que elas sejam boa ou que seja mal, elas vão ser reveladas no dia do julgamento. Deus vai trazer. Em 2 Coríntios 5:10 está escrito: porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Tem julgamento. A base do julgamento é todas as nossas obras que nós fizemos. Elas estão escritas, gravadas
no livro da vida. Agora, pelo que está gravado no livro da vida, por ela nós seremos julgados. Agora, mesmo que o mundo todo vai orar para os mortos, ninguém consegue mudar ou apagar o que está escrito no livro da vida. O que foi escrito no livro da vida vai permanecer lá até o juízo final. Orar para os mortos, por isso não devemos orar para os mortos, porque eles não podem mudar mais. Os mortos, eles não podem mudar mais. Agora nós devemos orar para os vivos, para que eles se arrependam. Em 1 João 5,16, 1 João 5,16 está escrito: se alguém vê o seu irmão pecando um pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará vida àquele que não peca para a morte. Há pecado para a morte, e por este digo que não ore. Se uma pessoa cometeu um pecado para a morte, nós não devemos orar para ele mais. Agora, se o pecado que ele cometeu não for para a morte, nós devemos orar para ele. Como está escrito em 1 João 5,16: se alguém vê o seu irmão pecando um pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus dará a vida àquele que não peca para a morte. Mas há pecado para a morte, e por esse eu digo que não se deve orar. O que não peca para a morte tem esperança para eles. Agora, uma pessoa passa a vida toda pecando, morre no pecado, ninguém pode mudar essa pessoa mais, nem pode apagar o que está escrito no livro da vida. Por isso, em toda a Bíblia, ninguém orou para um morto. Os apóstolos oraram para os vivos, para os enfermos, não para os mortos. Agora, todos os mortos estão nas mãos de Deus. No livro de Jó, em Jó 12, no versículo 10, está escrito: que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda carne humana. Toda alma, todo gênero humano está nas mãos de Deus. Ninguém pode mudar mais. Por isso, nós não devemos orar para os mortos, porque as obras qual eles fizeram já foram gravadas no livro da vida. E ainda que o mundo inteiro venha orar por essas pessoas que estão mortas, ninguém pode apagar o que está escrito no livro da vida. O que está escrito no livro da vida vai permanecer lá até o dia do juízo. Isso não pode ser mudado. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. E todos que cometeram o bem ou o mal foi gravado no livro da vida do Cordeiro e será aberto no dia do juízo. Então, devemos orar para os vivos, para que eles se arrependam e alcancem a salvação. Mas os que já dormem, os que já estão mortos, nós não devemos orar para eles, porque o que eles fizeram e que está escrito no livro da vida, ninguém pode, ninguém consegue mudar. Só no dia do juízo, Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Em nome de Jesus.